Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre tecidos. Vamos falar hoje sobre os tipos de tecidos musculares, ok? Então vamos lá. Tecido muscular. O tecido muscular é um tipo de tecido animal que apresenta como característica mais marcante a sua capacidade de contração. Ou seja, o tecido muscular, ele consegue realizar a contração dos músculos. Ele é essencial para o funcionamento do corpo, sendo ele o responsável por garantir, por exemplo, os nossos movimentos e o batimento do coração. Então, sem o sistema muscular, a gente não conseguiria andar, sentar, pular, locomover, e o nosso coração não iria conseguir bombear o sangue para o nosso corpo. Características do tecido muscular. Vamos ver quais são elas. O tecido muscular, ele apresenta células com capacidade de contração. Já falei para vocês. Essas células são chamadas de fibras musculares. Olha só, eu coloquei na imagem um pedaço do músculo e de dentro do músculo estão saindo várias células. Essas células são chamadas de fibras musculares, ok? Tecido muscular. Ele possui células alongadas, chamadas de fibras musculares. Essas fibras, vistas ao microscópio, elas ficam dessa forma, bem alongadas e próximas umas às outras também. Qual é a função do tecido muscular? Para que ele serve? O tecido muscular, ele é responsável pela contração muscular. Eu coloquei para vocês uma imagem mostrando, fazendo a contração, que é quando eu puxo o braço, eu estou contraindo. E quando eu relaxo o braço, eu estou descontraindo o músculo. Então, ele faz a contração e a descontração, que é quando o músculo volta para o lugar. Tá ok? Quais são os tipos de tecidos musculares que nós vamos trabalhar? O tecido muscular, ele pode ser classificado em 3 tipos. Vamos ver. O tecido muscular estriado cardíaco, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular não estriado, que é também chamado de tecido muscular liso, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Tecido muscular estriado esquelético. As células são longas e elas possuem vários núcleos. Ele é responsável pelos movimentos voluntários do nosso corpo, ou seja, os movimentos que a gente pode controlar. Podem ocorrer contrações involuntárias, como reflexo. Às vezes, a gente tem movimentos de reflexos, principalmente na perna e nos braços. Esses movimentos são devido a esse tipo de músculo. Tecido muscular estriado esquelético, igual eu falei para vocês, olha lá, as células são alongadas e elas possuem mais de um núcleo. Olha, cada uma delas aí possui em torno de 3 núcleos. As células são cilíndricas, longas e com vários núcleos. Os movimentos voluntários são aqueles que a gente consegue controlar, ou seja, o movimento de andar, o movimento de correr, o movimento de pular. São alguns exemplos de movimentos voluntários que o nosso corpo consegue realizar, devido a esse tipo de músculo. O tecido muscular estriado cardíaco
Cardíaco lembra o que para vocês? Coração, tá? Então, ele está presente no coração e ele participa das contrações involuntárias, ou seja, agora nós não conseguimos controlar essas contrações. Ele é responsável por promover a contração do coração, fazendo assim com que o sangue seja impulsionado, levado para todas as partes do nosso corpo. Esse tecido, ele apresenta estriações. As suas células são longas, possuem um ou dois núcleos, que estão localizados bem na parte central da célula dele. Eu coloquei para vocês o tecido muscular estriado cardíaco, que ele foi retirado do coração. E nós temos um terceiro tipo, que é o tecido muscular liso. Ele é formado por células com núcleo e também são alongadas. Esse tipo de músculo a gente encontra na parede de alguns órgãos, como o estômago, útero, a bexiga, as artérias, as veias e os vasos sanguíneos. Então, ele está no interior, revestindo esses órgãos por dentro. E ele apresenta também movimentos involuntários. A gente não consegue controlar o movimento do estômago digerindo o alimento. Eu coloquei para vocês o tecido muscular liso, ele foi retirado do órgão do estômago. Olha as células também bem próximas umas às outras. Chegamos ao final da nossa aula. Agora, vocês podem realizar as atividades que a tia Mayara mandou. Lembrando que essa semana nós teremos aula online. Então, as atividades referentes à aula online são para fazer junto comigo, tá bom? Um grande beijo, uma boa semana para vocês. Bye, bye!